Olá pessoal, espero que estejam todos bem e a nossa conversa de hoje ela diz respeito a qual é a principal semelhança que existe entre Mahatma Gandhi e o Poderoso Chefão. Eu tenho certeza que num primeiro olhar, quem conhece esses personagens, essa comparação vai causar uma certa estranheza e nem poderia deixar de ser assim. Mas eu garanto para vocês que se vocês prestarem atenção e ficarem comigo até o fim, vocês vão entender uma das principais características semelhantes entre esses dois homens e, aliás, não é só entre eles, entre grande parte dos grandes seres que a gente conheceu aqui na Terra, e são alguns fatores, acaba sendo mais de um, que são pontos determinantes entre o sucesso e o fracasso, entre grandes realizações e entre realizações ínfimas. Eu vou começar com um breve resumo da vida de cada um para a gente se situar e já vou relacionando isso com o ponto principal que eu quero trazer para vocês aqui para a nossa reflexão de hoje. Mahatma Gandhi, no começo do século XX, ele estava numa das suas viagens de trem, ele era advogado, responsável pelos vagões, chega nele e fala, você vai ter que sair desse lugar porque esse lugar é para branco e você é negro. Ele era indiano, então a pele dele era escura, então ele era tratado assim. Ele automaticamente se recusou a isso. Falou, não vou sair daqui, eu paguei, eu tenho o direito de ficar aqui. Então o cara, não, você vai ter que sair porque não sei o que tal. Resumo, colocaram ele para fora do trem. Naquele ponto foi um start na cabeça dele. Ele começou a reparar, mais do que ele já via, provavelmente, nas injustiças sociais. E aí, quando ele chega na África do Sul, ele começa a perceber o que acontece ali, as pessoas eram discriminadas de toda forma, e um dos pontos que foi determinante foi que o governo local começou a introduzir alguns cartões que era para as pessoas de cor poderem andar na rua, era alguma coisa assim. E ele olhou para aquilo e ele falou, não, eu não aceito isso. E ele reuniu ali um grupinho, 6 pessoas no máximo, e começou a explicar, isso aqui está errado, isso aqui não pode ser assim. A gente tem que fazer diferente. Vamos nos colocar contra isso daqui. E era uma coisa totalmente nova para pessoas que eram absurdamente oprimidas. Elas viviam assim o tempo todo. E ele começa a mudar a cabeça de um ou outro ali. E aí chega no principal ponto que a gente vai explorar no vídeo inteiro, mas que eu quero já introduzir para vocês, entre os dois, que é exatamente igual. Ele tem um propósito que é o de mudar aquela situação. Ele não concorda com o que ele está vendo ao seu redor, com a sociedade, com o governo, com os desmandos, com aquela coisa absurda, arbitrária. E aí o que acontece? Ele é radical. Ele chega para algumas pessoas e as convence a simplesmente pegarem o cartãozinho, fazerem uma fogueira e queimarem. Eles fazendo isso, eles seriam automaticamente presos. A polícia ia vir, bater neles e prendê-los. As pessoas com as quais ele conversou estavam cientes disso. Foi exatamente o que aconteceu, ele já foi detido ali, apanhou e foi preso. A partir dali, várias outras pessoas já quiseram ouvi-lo. Ele teve que ser deportado, etc. Fim da história na África do Sul. Quando ele chega na Índia, em 1915, já tem uma multidão esperando para ouvi-lo, para que ele tivesse alguma coisa para colocar para eles. Porque a Índia era escrava da Inglaterra, do Reino Unido na época. Então, a gente pode imaginar aí 350 milhões de pessoas vivendo na total miséria e sendo escravas de um outro país. Então, eles viram nele alguma coisa que pudesse mudar isso. E realmente era assim. Mahatma Gandhi, então, ele colocou um objetivo para si: libertar a Índia da Inglaterra. Ele colocou isso como uma meta suprema da sua vida. Era isso e ponto. Desde o primeiro momento que ele enxergou uma coisa que ele não concordava, no caso as injustiças, e ele quis mudar alguma coisa, ele teve o seguinte pensamento: ele entendeu a situação. Ele não teve sentimentos de medo, de apego, de tentar parecer alguma coisa para alguém. Não, é simples. É como um laser o seu pensamento. Eu vou libertar a Índia da Inglaterra e acabou. O que eu preciso fazer para isso? Uma coisa que ele observou desde cedo, desde as suas primeiras ações, se você estudar Mahatma Gandhi você vai perceber isso claramente, é que ele tinha uma plena noção da realidade. Ele não ficava se escondendo atrás de fantasias. Então, quando ele enxergou o que estava acontecendo, ele também enxergou que as pessoas que estavam fazendo aquilo, elas estavam fazendo de propósito, elas tinham plena consciência do que estava acontecendo. Elas simplesmente estavam sendo filhas da puta.
Isso aqui eu vou fazer desse jeito e acabou. Não adiantava, portanto, ele conversar com elas. Não adiantaria nunca, jamais ele chegar, olha, então, o que você não acha que você está fazendo isso aqui errado, etc. Não tem nexo. Então, ele foi um completo revolucionário. A característica principal da sua revolução foi que ela se deu através da não violência. Era a sua natureza primordial, não violência. Só que isso não quer dizer passividade. Com Nelson Mandela foi a mesma coisa. Ele tinha uma frase muito famosa. Não é o barulho dos maus que me incomoda, mas o silêncio dos bons. Quando eu me proponho a lutar contra alguma coisa, algum tipo de injustiça, eu preciso entender quais são as intenções por trás disso, não fantasiar, não ter interesses egoístas por trás das minhas ações. Do contrário, eu vou fraquejar. Entre as suas muitas façanhas, o Gandhi, num ato de extrema inteligência, ele entende, ele consegue passar para as pessoas. Isso, vamos imaginar aí, começo de 1900 e bolinha. Então não existia internet, não existia nem nada do tipo. Então ele tinha que fazer as coisas localmente e isso tinha um poder tão grande que se alastrava. Ele entendeu que se os indianos não trabalhassem, não servissem para os ingleses, esses não poderiam escravizá-los. O que ele faz? Entre várias das suas atitudes geniais, ele decreta um dia de oração. Quando as pessoas olham para isso, ele consegue fazer com que todo mundo na Índia entenda que um determinado dia é um dia de oração e ninguém pode trabalhar. Quando os ingleses olham para isso, vocês estão fazendo greve? Não, é um dia de oração. Ele fez todo mundo não trabalhar nesse dia. Foi um ato de extrema rebeldia. Isso foi uma coisa que foi contra os interesses dos ingleses. Eles tinham uma festa para dar, precisavam do garçom para servir, precisavam do chofer para dirigir o carro, só que eles não tinham nesse dia. Olha que interessante. Ele não foi lá conversar com eles e perguntar: o que vocês acham? Vocês poderiam dar um dia de folga para... Não, ele impôs isso. O Gandhi teve vários momentos em que ele teve que se impor de uma forma ou de outra. Uma que foi absurdamente significativa e se tornou muito famosa também, foi o seu jejum. Ele decidiu com ele mesmo que ele não iria mais comer, que ele iria morrer de fome se a guerra não parasse. Os ingleses estavam massacrando os indianos de várias formas. E aí aconteceram várias revoltas, várias guerras pela Índia inteira. O Gandhi, ele falou o seguinte: eu não quero viver num país lutando por um povo que está guerreando. Não é para ninguém levantar um dedo. Isso aqui vai ter que ser resolvido na paz. Se for assim, eu prefiro morrer. E aquilo foi genuíno. Ele teve um ato de total rebeldia. Se não for desse jeito, eu vou morrer. Se a gente pensar nisso isoladamente, o cara tá fazendo suicídio, é um cara, sei lá, por motivos próprios, egoístas, pessoais. No caso dele, não. O poder, a força que ele tinha, a intenção dele era tão gigantesca que isso emanou uma tal energia que todo mundo no país parou a guerra para não vê-lo morrer. Tem um momento bem interessante que um dos guerrilheiros, ele chega e fala para ele, acho que era o último até do último grupo revolucionário, chega para ele e fala: eu matei criança, eu matei todo quanto é tipo de pessoa, mas eu paro a guerra porque eu não quero morrer com seu sangue nas minhas mãos. Já perto do final, do desfecho da sua odisseia, os líderes ingleses se sentam à mesa com Gandhi, e esse é um dos momentos mais fantásticos para mim da sua jornada como libertador da Índia. Ele coloca para eles que eles vão embora de uma forma mais educada possível. Eles começam a rir. Cara, você é louco, isso aqui não vai acontecer, a gente tem que fazer não sei o que e tal. E ele fala da forma mais doce e fria possível: não, vocês vão sair daqui. Isso já está decidido. Eu só preciso saber quando e como. Mas que vocês vão sair, já está decidido. Ele fala isso calmamente, porque já era uma verdade para ele. Ele estava impondo aquilo. Ele não estava perguntando. Então, vocês vão sair daqui e acabou. O que ele estava fazendo ali era dando uma sentença para eles, obrigando-os a se depararem com uma situação. Confrontando. Nós costumamos ter muito medo de confrontar, seja por vaidade, por querer ser bonito demais, bonzinho demais para os outros, seja por medo do que os outros farão. E um ser, na condição do Gandhi, era extremamente atacado dia e noite, nesta e nas outras dimensões. Então é preciso um poder, um foco,
um objetivo, um sonho muito grande. E o Gandhi tinha isso. Agora vamos passar para o Poderoso Chefão. Quando a gente olha para o Poderoso Chefão, é lá um livro, né, do Mário Puzo, tem o filme que foi produzido em 1972 e ele conta a história de uma família de gangsters que começa lá com Dom Vito. Desde já do primeiro filme, o que aparece mais pra gente durante mais tempo e de forma mais participativa acaba sendo o Michael, é interpretado pelo Al Pacino. Mas seja como for, tanto seu pai, Dom Vito Corleone, quanto o Michael tem basicamente os mesmos princípios. No segundo filme é explicado a vida do Dom Vito quando ele vem da Itália para os Estados Unidos e o porquê que ele cria aquela sua família, aquela visão de mundo, aquele mundo que ele vivia, da máfia. É bem interessante, porque ele via no mundo várias injustiças, ele via uma distorção perante o seu modo de enxergar a vida, do que era certo ou errado. Então ele não concordou. Ele foi um extremo rebelde perante a situação, perante o mundo, perante vários posicionamentos e atitudes das pessoas à sua volta. Então ele criou um universo no qual as coisas funcionavam do seu jeito. Aí a gente vai parar para pensar um paralelo com Gandhi, mas o Gandhi era não violência. Essa pessoa aqui era muito violenta. Lembrando que o Don Corleone, assim como o Michael, são personagens fictícios. Ok, mas independente disso, esqueçam os detalhes. Eu quero que vocês se prendam na questão principal, no que motiva e na forma de lidar com certas situações, no extremismo que ambos aplicam para alcançar seus objetivos. Um dos momentos, só relembrando aqui, mais um momento do Gandhi, no qual ele decide fazer a Marcha do Sal. Os ingleses tinham proibido os indianos de fazerem sal, que era uma atividade comum deles, e aí o Gandhi faz o quê? Ele decide que ele vai com um grupo de pessoas, vai andar por 400 quilômetros, uma peregrinação praticamente, passando por várias vilas de pobreza extrema, e ele vai até o mar para fazer ali um pouquinho de sal. Quando o exército inglês vê isso, fala, é um idiota, quer lá fazer meio quilo de sal lá, deixa esse besta fazer o que ele quiser. E ele faz isso, vai passando por cada cidade estrategicamente, falando o que tem que falar, chega lá, faz, tem um jornalista gravando tudo, mandando para o mundo. A partir daquele dia, a Índia inteira se rebelou e foi fazer sal. Eles não entenderam a frieza com a qual Gandhi agiu, mas ele foi implacável. Um momento que me marcou bastante na saga dos Corleone foi quando o Dom Vito foi baleado e o Michael teve que lidar com a situação. Ele passou por várias situações difíceis e ele entendeu o que ele tinha que fazer ali. Tinha um traficante de drogas que queria se estabelecer e vender drogas. Eles não concordavam com isso, não queriam participar disso. E eles entenderam que se eles não fizessem alguma coisa, eles seriam exterminados. O Michael, bem antes de assumir a família, ele já decide. Tudo bem, eles querem falar comigo, marca uma reunião. Esconde uma arma lá, eu vou lá e mato os dois e acabou. Foi o primeiro ato dele. Ele fez isso daí friamente, porque ele precisava fazer isso daí. Ele anteviu que se não fizesse, eles seriam esquartejados. Então não tinha para onde correr. Era agir ou esperar ser morto. Uma outra situação, dentre várias sensacionais, que eu considero sensacionais, o pai dele chega a dizer isso para ele. Vão marcar uma reunião, alguém de sua inteira confiança vai chegar até você, vai marcar uma reunião com fulano, e nessa reunião você vai ser morto. E aconteceu exatamente isso. O pai dele morreu, estavam num velório, no enterro, um dos seus grandes companheiros chega nele, propõe uma reunião, ele já sabia tudo certinho, e ele deixa rolar. Uma outra coisa que ele deixou rolar muito genialmente foi o marido da sua irmã. Ele tinha feito um teatrinho, tinha espancado a própria irmã dele, para que o irmão do meio dele fosse salvá-la, ou fosse fazer alguma coisa, um grupo de outra família mafiosa o matasse. Então, quem armou o esquema, quem fez parte do esquema, foi o marido da irmã dele. O que ele fez quando ele assumiu a família? Ele trouxe ele para bem perto dele. Então, eu quero você aqui, ajudando aqui e tal. Tranquilo. Ele decidiu, ele entendeu que ele precisava eliminar todos os traficantes. Que ele precisava eliminar todos os traficantes, não, todos os mafiosos, os cabeças de cada família. E ele decidiu que ele ia fazer isso ao mesmo tempo. Ele fez tudo isso, foi uma chacina generalizada, uma coisa extremamente radical. E depois que ele fez isso, ele chegou no marido da irmã dela e chegou nele e falou, então eu sei que você fez isso, tal. Tá na hora da gente resolver as coisas, eu tô resolvendo tudo.
Ah, não, mas eu não fiz. Você fez. Quem foi que chegou em você? Ah, foi fulano, tal. Beleza, tranquilo. Fez todo um teatrinho ali, eliminou porque ele tinha que fazer isso. Obviamente, o objetivo do Poderoso Chefão é extremamente menos nobre do que o do Mahatma Gandhi. Não é isso que a gente está discutindo aqui. A questão é, ambos foram implacáveis para alcançar os seus objetivos, de uma forma ou de outra. Eles não foram, em momento algum, tentar argumentar. Ah, mas você poderia fazer assim? Quando eu faço isso, eu me coloco nas mãos do outro. E muitas vezes na vida, isso é importante, isso é a coisa certa a se fazer. Mas em muitos outros momentos não é. Quando, por exemplo, você tem um relacionamento horrível que precisa acabar, se você for lá e a outra pessoa não está disposta a isso, se você for lá argumentar, conversar com ela, não vai dar certo. Porque a outra pessoa vai argumentar, vai falar, não, mas isso aqui tem que ser assim, tem que ser assado. E aí você fica naquela. Ah, então tá bom, eu vou tentar mais uma vez. Se você tem um emprego que você quer sair, o cara não quer te mandar embora. Não adianta você ir lá, então, eu queria. É uma postura que não vai resolver nada. Até para finalizar o rol de exemplos, que eu acho bastante interessante, na cidade onde eu moro, estão arrumando as calçadas, nesse exato momento aqui no qual eu gravo esse vídeo. Só que o detalhe mais interessante é que as calçadas estão em perfeito estado, estão todas perfeitinhas. Só que o que estão fazendo? Destruindo todas, com várias pessoas trabalhando, escavadeiras, etc., para fazer uma nova. Todo mundo que passar e olhar para isso vai ver que é uma superfaturação de dinheiro absurda. Isso é feito apenas para roubar as pessoas, não tem nexo nenhum. Teria muito mais coisas para se investir, para se resolver. Ah, coronavírus, etc. E aí? Mas não, está sendo gasto dinheiro com coisas absurdas. A população, nós, olhamos para isso e não fazemos nada. É assim na prática, porque o que funciona de uma forma, se a gente olhar de fora, é o seguinte: imagina que você tem um funcionário, você contrata um funcionário para sua empresa e esse funcionário começa a roubar todo mês. E você sabe que ele está roubando e você deixa. Aí ele, tudo bem, então eu vou roubar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, eterno. E você nunca resolve isso. É a mesma coisa que nós fazemos com os políticos. Um político, um governante, nada mais é do que um funcionário do povo, que está sendo colocado ali para quê? Para gerir a situação. Só que faz o que quer, ele já tem consciência que as pessoas, a população, não está nem aí, não vai fazer nada. Qualquer colocação serve como justificativa. E tem até estudos psicológicos sobre isso, quem quiser se interessar, é bem bacana, que mostram que se há uma justificativa, é natural que o nosso cérebro já aceite, já tem uma tendência para aceitar isso rapidamente. Alguns estudos foram feitos, por exemplo, com uma pessoa numa fila de banco, qualquer fila, que a pessoa está lá há muito tempo, e aí chega alguém correndo e ela fala qualquer coisa que vem à mente para justificar ela furar a fila. Então ela chega para todo mundo: ó, eu tenho que passar aqui porque eu tenho que sair rápido, tal, eu tenho coisa para fazer. A tendência natural é que as pessoas da fila, pelo menos num primeiro momento, concordem. Ah, tá tudo bem então. É natural para o nosso cérebro. Quem está no poder sabe disso muito bem. Então, a menos que sejam tomadas medidas extremas, as coisas não vão se resolver. Não adianta fazer greve de um dia de professores, fazer manifestação. Tem que ser radicalismo. Tem que se entender a realidade por trás das coisas. Tem que se entender que existe maldade, que existem interesses mesquinhos, que existem... Cada um tem seu tipo de interesse. Se não for entendido isso e tomar medidas radicais para resolver as coisas, como Gandhi tomou, como Michael Corleone tomou, não adianta, as coisas não vão ser resolvidas. Para encerrar, gente, eu quero que vocês comecem a pensar algumas coisas, algumas situações na sua vida que são dessa forma, que a gente não resolve porque tem o rabo preso de alguma forma. Ah, mas eu espero alguma coisa daquilo, eu sou carente, eu tenho medo, eu não sei qual é a sua dependência, mas não resolve já sabendo que não vai resolver. Já vai para uma situação que deveria ser um confronto sem querer se confrontar, sem estar 100%. E isso não resolve nada. Bom, pessoal, era essa a reflexão. Espero que tenha gerado aí algum pensamento a esse respeito. Se alguém tem mais alguma ideia, algum insight que veio à sua cabeça aí, compartilha nos comentários abaixo, que é importante para mim. Dá um curtir aí para ajudar o vídeo a ser promovido. Muito obrigado e até a próxima vez.